tema de hoje é sal da terra. Sal da terra. Hoje nós vamos falar sobre, como a gente sempre fala, sobre liderança, sobre influenciar, sobre a palavra de Deus em nós e através de nós, e como líderes influenciamos, como líderes, de alguma forma nós mudamos ou tentamos mudar através de Cristo, vida, ambiente, os locais onde a gente pisa. Então, o sal, ele tem essa propriedade. É muito perceptível a ausência dele, não é? Imagine você compra aquela carne top, com 13º, porque só com o salário não dava para comprar. Prime rib, aleluia, 2,5 dedos, e salga demais a carne. Esquece, achou que ia fazer na hora, colocou um monte de sal grosso, ficou de um dia para o outro. Aí você já faz charque. Imagine que desperdício. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus faz essa pergunta e não dá uma resposta de como restaurar o sabor. Eu lembro quando a gente era mais novo, a gente, pelo menos eu, nas décadas de 80, existiam algumas marcas de chicletes que hoje não tem mais. Quem lembra do Plock? E como a China não bombardeava a gente com vários produtos importados, nem todo era baratinho, o Plock e tinha mais uma marca. Não, fora o Babalu. O Babalu era gourmetzinho já, desde aquela época. Ping Pong. Um dos dois era uma rebinha. Mas o que acontecia? A gente não tinha daí esse monte de chiclete, monte de doce que tinha. A gente tinha poucas opções. E aí, quando a mãe comprava, a gente mastigava, né, aquele negócio. E aí a gente acabava o sabor. Aí as pessoas davam um monte de... Não tinha YouTube, então alguns colocavam na geladeira para restaurar o sabor. Não adiantava. Outros botavam no açúcar, mas daí tinha que ficar visitando o açúcar. E não é colocar o açúcar no chiclete, é pegar o chiclete e botar lá dentro do negócio de açúcar. E quem fazia aí? Todo mundo fazia isso. Não vem com nojinho agora, porque ninguém pegava uma colherinha e derrubava sobre o chicletinho. Já aproveitava que estava meio molhadinho, vinha crocante de açúcar, cristal ainda, né? Então, só que Jesus aqui ele faz uma pergunta: como restaurar o sabor do sal? Alguém tem uma receita aqui, YouTube? Como restaurar o sabor do sal? Inteligência artificial, alguém? Né? Se Jesus pergunta e não dá uma resposta, é porque muito provavelmente nós não temos uma resposta. Então o que ele fala? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, acho que faltou um ser ali, e ser pisado pelos homens. Ou seja, Jesus ele fala que existe uma utilidade para o sal, pelo menos dentro do propósito. E o que é o propósito? Você sabe o que significa propósito? É o motivo pelo qual algo ou alguém foi criado. Eu já fiz essa analogia uma vez aqui. Eu quero pregar um prego na parede. Eu posso usar esse microfone? Por que não? Porque ele não foi criado para este propósito. Ele foi criado para, não sei se amplificar, mas para amplificar o alcance, né, da voz daquele que estiver segurando ele. Então, eu posso fazer isso com um alicate. Eu consigo pregar um prego com alicate. Amém? Vou fazer isso da melhor forma, no melhor tempo, né, com um melhor resultado? Não. Posso até fazer, mas não consigo fazer porque não é esse o propósito. Um dia, eu estava com um alicate, sabe aqueles alicate mequetrefe? Era bom ainda perto da que eu estava. Dei que com ele num prego, quebrou o alicate, cara. E o prego nem era assim, né, tão grande, a parede não era assim também tão firme, tão espessa. Então, quando a gente... Eu nem era para falar isso, mas o Espírito Santo sabe. Eu nem gosto de ficar falando, não sei porque eu estou falando isso, então não falo.
Mas sempre quando a gente se ocupa com algo fora do propósito pelo qual nós fomos criados, a nossa vida pode ser comprometida. Amém? Mas não é isso que a gente ia falar, mas Deus sabe o endereço certinho. E você tem comida favorita? Todos nós temos uma comida favorita, né? Eu sou mais do salgado, né? Quando eles compram doce lá em casa, eles não acreditam nisso, mas é que eu não saio comprar doce. Se depender de mim, a carne é assada todo dia. Todo dia 5. Vai lá, amém. Então, todo dia 5. Então, comida, não doce favorito. Todos nós temos comida. E alguns de nós tem aquela comida que é a nossa mãe que fazia. Há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, talvez um pouco menos, eu fui na casa da tia da Thaís e ela fez um bife à milanesa. E, cara, quando eu coloquei a primeira garfada na boca, eu me senti sentado na mesa de casa, adolescente. Minha mãe fazia geralmente dia de semana, e com uniforme, voltei no tempo. É muito bom essa sensação, né? Então, todos nós temos uma comida favorita, que quando está sendo preparada, vamos já gerando expectativa para o grande momento de sentar e experimentar essa comida. A gente até já escolhe o melhor prato, geralmente é o fundo, né? É quase que um evento. Para alguns, a comida favorita sempre será instagramável, né? Porque até antes de comer, deixa eu bater foto. Se tiver um adolescente em casa, geralmente é assim. Ou um jovem, né? Se bem que tem uns, né, que já não são tanto, mas sempre está lá. A comida está esfriando, não, ainda não deu o ângulo. Não esquece de postar antes de comer. Né? Pelo menos oro, né? Eu creio. Mas voltando ao prato, na hora de comer com aquela grande expectativa, na primeira garfada, percebemos que aconteceu a mesma coisa com o prime rib. Ficou salgado demais. E aí é uma frustração, porque a gente gerou expectativa. A gente se preparou para aquilo. Eu não sei, mas geralmente a mãe não fala que vai fazer. Mesmo que o filho peça, ela fala tá bom, mas não fala quando. Porque ela gosta daquela surpresa, né? Esperar que o filho agradeça, amém? Né? Obrigado, mãe, dá um beijo no rosto da mãe. Nossa Senhora é a melhor mãe do mundo, né? Não uma empregada para mim. E agradece ela. Por isso que às vezes ela faz surpresa, amém? Está colocando a mão na cabeça, esqueceu de agradecer, né? E daí é aquela frustração terrível. Salgou demais. E quando salga demais, muda o sabor. Porque não tem mais o sabor daquilo que a gente imaginava que teria, ou que a gente gostaria que tivesse. O pior é quando fica insosso, que daí fica intragável, né? Mas ainda às vezes dá para dar aquela salvada, né? Jogando sal, embora cozinhar com sal é bem diferente de colocar sal depois. Mas é uma das piores frustrações momentâneas, né? Não da vida. Nós não vamos tirar a nossa vida porque a comida ficou salgada demais. Mas é uma frustração momentânea terrível. Toda a expectativa que a gente tinha de semanas, talvez meses, daquela comida estar na mesa, foi por água abaixo. Mas a questão é a expectativa. Repete comigo, expectativa. Existe até um livro que o pastor indicou a gente a ler, muito tempo atrás, A Maldição da Expectativa. Porque a expectativa ela é algo complicado de ter. Porque tudo depende de onde você gera a expectativa. Porque o que é frustração? É aquilo que acontece logo após a nossa expectativa não ser suprida. E a gente tem uma tendência, praticamente, quase que teimosa de ficar gerando expectativa em pessoas. Né? Porque a gente quer que a pessoa vá lidar comigo da forma que eu imaginava que ela ia lidar comigo. E a gente é frustrado. Às vezes a gente põe expectativa em Deus. Credo, Alex, eu não posso colocar expectativa em Deus? Depende. Por quê? Porque, primeiro, Deus não é obrigado a suprir as nossas expectativas. Segundo, Deus ele tem um compromisso que cumpra a sua palavra. Vou perguntar de novo, daí você responde junto para a gente fazer de conta que você nem tinha perguntado ainda. Deus, ele tem um compromisso em cumprir a sua. Então, se nós geramos uma expectativa em Deus,
baseada na sua palavra, top. Agora, se a gente gera uma expectativa em Deus baseada na nossa experiência paternal, ou na ausência da nossa experiência paternal, aí vai complicar muito. Porque Deus não muda. Amém? Então, agora a grande questão é que é a expectativa. Jesus falou que pelo fato da gente ser sal, existiria uma expectativa sobre esse sal. E qual que era a expectativa sobre o sal? Que ele salgasse. Então, embora a gente não tenha que ter expectativa sobre as pessoas, o fato de sermos cristãos, o fato de crermos em Jesus, o fato de caminharmos com Ele e adquirirmos uma certa experiência, ainda que, na verdade, a gente sempre vai achar que temos mais, quando, na verdade, temos bem menos do que a gente imagina ter de experiência, mas ainda que o Espírito Santo vai agir na nossa vida, isso vai aumentando uma expectativa sobre a nossa vida, de que já que nos tornamos sal, precisamos salgar, se nos tornamos luz, precisamos iluminar. E a própria Bíblia vai dizer que existe essa expectativa. A ardente expectação, a ardente expectativa da criação é sobre quem? Os filhos de Deus, para que eles se manifestem. Então existe uma expectativa de que o mundo tenha um sabor realçado através da nossa vida. Isso é liderar. O mais intrigante de tudo e interessante de tudo é que quando a gente fala, quando tem muito sal ou pouco sal, a gente sempre fala, está insossa, está apaixonada, está salgado demais. Esses dias a Adriele perguntou para a Thaís, nossa mãe, está apaixonada? Por quê? Está salgado demais? Eu falei, sou eu, a filha. É complicado, eu entendo ela, mas... Brincadeiras à parte, você já percebeu que ninguém fica elogiando o sal na medida certa? Já parou para perceber? Nossa! A não ser no Masterchef, que a gente vê lá, o sal está no ponto. Mas, vamos voltar para a nossa vida. Nossa, mãe, ó, a coisa que eu mais amei foi o ponto exato do sal da sua comida. Não tem. Sabe por quê? Porque exatamente quando o sal cumpre o seu papel, ele desaparece de cena, à medida que realça o sabor do alimento. Como eu sei que eu estou salgando? Quando existe um resultado na vida, no lugar, e eu desapareço. Porque se eu preciso, então talvez o alimento vai ficar um pouco difícil de tragar. Jesus faz uma afirmação a respeito do que Ele deseja que sejamos, ou deveríamos ser, que é o tema da mensagem de hoje, que é sal da terra. O sal exerce uma influência sobre o alimento, dando sabor. Ele faz a diferença, mesmo sendo a menor quantidade dos ingredientes. E a menor quantidade dos ingredientes é o sal, e olha a diferença que ele faz. Porém, o propósito do sal, o propósito dele, é muito mais do que ser usado como tempero. O sal é o tempero mais usado em todo o mundo. Mas o propósito dele vai muito além de ser usado como tempero. O sal é usado para conservação e purificação. Sal também é símbolo de continuidade, de algo duradouro, perpétuo. Quando eles salgavam as carnes é porque eles queriam que elas durassem mais tempo longe da refrigeração. Na verdade, o motivo de usar carne salgada é porque não existia refrigeração. Então o sal ele tem essa característica, além de dar sabor. Então o sal ele é salgado por natureza, porque não tem como restaurar o sabor do sal. Você não vai comprar, eu vou comprar 1 quilo de sal para salgar o sal que eu já tenho em casa, não. O sal já é salgado por natureza, então naturalmente o sal salga. Alex, isso é óbvio. Será? Será que isso é tão óbvio? É óbvio no contexto do tempero, mas a obviedade continua no contexto daqueles a quem Cristo estava apontando. Ei, vocês são o sal da terra. Naturalmente vocês são. Então vocês têm uma missão. Qual é a missão de vocês? Salgar. Então eu pergunto uma pergunta a vocês. Vocês estão salgando? Vamos lá. Jesus nos dá uma advertência que
somos sal. Porém, se nos tornarmos sem sabor, ou seja, sem propósito, um sal sem sabor é um sal sem propósito. Não resta nada. Jesus ainda afirma, na verdade, não resta nada. Ele fala, para nada mais presta. Imagine Jesus olhando para a minha vida, Alex, você deixou de salgar, você não presta mais. Nossa, que Jesus opressor. Mas é a mensagem dele. Não resta nada que não seja ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nossa, Alex, então minha vida é virar capacho dos outros, viver de humilhação em humilhação. Não, Jesus ainda estava falando do modo figurado também. Pode ser entendido ser pisado pelos homens como ser lançado num caminho comum, para que as pessoas pisassem, porque não tinha onde jogar, joga na beira do caminho, até que ele suma na terra. Ou também para derreter o gelo, criando assim aderência, derretendo o gelo e impedindo acidentes. Mas a questão é que esse não era o propósito maior. Ninguém fabrica sal somente para derreter gelo. E ninguém fabrica sal para que ele seja pisado, jogado no caminho para ser descartado. Já que não temos onde jogar, vamos jogar no caminho, daqui a pouco ele some, desaparece e pronto. Não, esse não é um propósito. Esse é um propósito secundário e até ínfimo diante do valor do sal. Então, queridos, se nós como cristãos nos tornamos insípidos ou sem sabor, não serviremos mais ao propósito pelo qual nós fomos criados. E eu quero fazer uma pergunta, olhe para mim, só para passar o sono. Qual é o propósito pelo qual você foi criado? Porque eu só posso saber se eu estou agindo nesse propósito, se eu estou salgando, se eu estou no lugar onde Deus me chamou para estar, fazendo o que Deus me chamou para fazer, me dispondo a passar pelo processo ao qual Ele me colocou. Jesus quer que nossa vida tenha um sentido de acordo com a sua vontade. E novamente eu faço uma pergunta, com base no que diz Romanos 12. Qual é a vontade de Deus para você em específico? Não para a igreja, não para a macrovisão, a igreja, não para o coração vermelho, para o coração amarelo. Qual é a vontade de Deus? Para você, discípulo de Cristo. Qual é a vontade de Deus? Lembra que Paulo fala que a gente precisa oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não nos conformando com esse mundo, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. E eu te digo, se é boa, perfeita e agradável, com certeza ela é isso mesmo. E ela é muito mais do que nós possamos esperar ou ter experimentado algum dia da nossa vida. Só que existe um processo, um caminho que nos levará a compreender qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não é somente chegando, Senhor Jesus, cheguei na Tua presença, eu preciso experimentar a Sua perfeita, boa e agradável vontade. Não. Paulo, ele aponta para um processo. Então, Jesus quer que a nossa vida tenha um sentido de acordo com a Sua vontade. E, no contexto de ser sal da terra, é que façamos a diferença de acordo com algumas características relacionadas ao sal. Se somos sal da terra, se Cristo diz que nós somos, é porque é verdade. Não há sombra de dúvida. Mas quais são as características e o porquê que Ele nos estabeleceu também como sal nessa terra? Existem algumas características e alguns propósitos nisso. Levíticos capítulo 2, versículo 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança com seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará o sal. Um versículo. 2:13 de Levíticos. 3 vezes nós vemos a palavra sal. O sal era usado nas ofertas que o povo oferecia a Deus. Há uma ênfase para usá-lo, pois a fermentação é evitada com a presença do sal. Fermentação é um processo que acontece em alguns materiais ou alguns produtos, ou alguns alimentos que alteram o sabor ou alteram a propriedade. Você pode tomar 2 litros, 5 litros de suco de uva integral. Se ele fermentar,
e dirigir tranquilo. Agora, se ele fermentar e você tomar 5 litros, provavelmente, se cair numa blitz, você vai ser preso. Então, a fermentação ela é evitada com a presença do sal. Ou seja, o sal simboliza a permanência e incorruptibilidade daquela oferta. Para que aquela oferta permanecesse, durasse e se tornasse ainda incorruptível, ou seja, não se estragasse, era necessário o sal. Para que haja uma permanência de muitas coisas estabelecidas na terra pelo próprio Deus, e para que haja um refreamento da corrupção, é porque Deus colocou o sal nesse mundo. Existe um propósito de Deus na ação do mundo através da sua vida. Ou seja, o propósito de Deus para a nossa vida não é apenas que nós estejamos nos reunindo todos os domingos e terça-feiras nesse lugar. O propósito de Deus é que exista uma ação sobrenatural através daquilo que Ele nos constituiu fora daqui. Onde a durabilidade ou a longevidade e a incorruptibilidade aconteça. Como, Alex? Quando você manifesta o reino de Deus a uma pessoa, a corrupção foi freada na vida daquela pessoa e também, provavelmente, na família daquela pessoa. Alex, como que a gente pode entender isso numa dimensão maior? O cara que ganhou, teve um rapaz que ganhou só um jovem para Jesus. Não tenho as raízes disso. Eu vou contar uma história que me contaram. Um rapaz só ganhou uma pessoa para Jesus. O nome dessa pessoa que ele ganhou para Jesus se chama Billy Graham. Olha o quanto reverberou, o quanto de incorruptibilidade ele conseguiu fazer através de um pouco de sal que foi aplicado na vida de alguém, que foi salgado na vida de alguém. Uma pessoa, só que uma pessoa impactou o mundo todo. Não é apenas sabor, é não se corromper. Aponta também para a purificação, pois o sal ele tinha como propriedade eliminação de fungos. Ainda tem, não apenas tinha, mas tem eliminação de fungos e micro-organismos nocivos que faziam com que aquela oferta ficasse preservada. Então, quando o sal eliminava os fungos e esses micro-organismos, aquela oferta permanecia intacta. E se permanece intacta, ela também permanece ativa, eficaz, não se estragando. Trazendo para a nossa realidade, nós vivemos num mundo muito corrompido, querido. Deteriorado por essa corrupção, imoralidade, concupiscência, relacionamentos rasos, superficiais e cheios de interesse. E Jesus nos chama para ser o sal dessa terra. Para que o nosso testemunho, mensagem e influência refreiem, é isso mesmo, refreiem o processo de deterioração desse mundo. Alex, isso é quase impossível. Se você olhar por uma ótica espiritual, natural, talvez sim. Mas a gente tinha o que? 2020, 500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas passaram pelos nossos life groups nessa última semana. Você percebe que se a gente parar de achar que é difícil e começar a salgar, começar a fazer o nosso papel de sal, que é mudar o ambiente onde nós estamos inseridos, alguma coisa vai acontecer de forma que a corrupção vai começar a diminuir. Eu posso achar difícil que ela seja excluída totalmente, mas eu não preciso deixar de crer nisso. Alex, mas crer nisso é uma fábula? Depende, querido. A fé ela não precisa de fatos, amém? Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e certeza ou convicção das que se esperam. Eu não preciso ver Guaratuba toda ganha para eu declarar que em nome de Jesus toda Guaratuba será alcançada. Eu não vejo naturalmente, mas em Cristo pela fé eu posso ver, só que isso só vai acontecer no momento que o sal começar a salgar. Porque é só dessa forma que a corrupção vai começando a ser refreada à medida que o sal vai sendo aplicado. Então, o que Guaratuba precisa? Do sal que Cristo estabeleceu, ou seja, você. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você refreia o processo de putrefação dessa cidade.
E quando nós entendemos isso e nos posicionamos assim, a gente começa a dar prazo de validade. Ainda mais um tempo. Lembra de Jonas? Ainda um tempo, e Nínive será subvertida. Ele estava anunciando o juízo do Senhor. Nós podemos caminhar por essa cidade. Ainda um tempo, e Guaratuba será convertida. Por quê? Porque nós cremos que, Alex, mas as pessoas que não se converterem, ou elas se mudam, lembra que o pastor falava isso? Ou se convertem. Não precisa vir nessa igreja, não vai caber mais do que 20 mil pessoas. Então, mas ela pode ir para as outras, não tem problema nenhum, ela precisa de Cristo, querido. A questão é, se Jesus disse que nós somos sal, estamos salgando? As nossas atitudes realçam, mudam o sabor, realçam aquilo que Cristo disse, ou apenas são atitudes comuns? É mais ou menos assim, o mundo está se deteriorando, então Deus lança sal sobre o mundo, para que ele deixe de perecer e diminua a sua contaminação. Alex, nós somos a solução do mundo? Não. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Alex, Cristo é a resposta. Então deixa eu te dar um versículo. Cristo em você, esperança da glória. Por quê? Porque Jesus disse, ei, é nas mãos de vocês, dê-lhe voz de comer. A solução para matar a fome dessa galera, Jesus estava dizendo, está na mão de vocês. Eu não estou falando que nós somos mais os feras, tal. Não somos. Não somos. Eu não preciso nem estender sobre isso aqui, porque você já sabe o que a gente fala sobre nós mesmos. Não somos. Eu estou falando do que Cristo disse, do que nós somos. Estamos falando do que Cristo implantou dentro de nós. Vamos corresponder ou não àquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Até quando? Denunciei. Até quando? Nós vamos agir como se Deus fosse levantar qualquer um, exceto a gente. Até quando? A gente vai ficar esperando a resposta. Eu estou esperando a resposta, que alguém se levante. Será que alguém não vai se levantar? Será que não tem alguém aqui que possa orar por essa pessoa? Será que não tem alguém aqui que possa fazer algo? Tem, você. Você é esse alguém. Por quê? Porque você é o sal da terra. Então salgue, querido. Se você é o sal da terra, salgue. E a questão não é, Alex, então como que eu me torno sal? Essa não é a questão. Você já é. Lembra que eu falei, os convidados, principalmente que já são da igreja, mas estão vindo no Tadel a primeira vez? Você é sal da terra. Alex, o que eu faço então? Tem outra opção? Tem alguma opção? Tem, opção de salgar, só isso. Não é se somos ou como nos tornar sal, já somos. Cristo nos fez sal da terra e luz do mundo. Então, se a questão não é como se tornar, né, já que eu já sou, qual é a questão? Não se tornar insípido. Essa é a grande questão. Não se tornar sem sabor, sem eficácia, sem influência, insosso. Essa é a questão, não se tornar insosso. Lembra? Insosso, ele tem quase, ele provoca quase a mesma reação que a água morna. Qual que é a reação que Deus disse que ele tinha ao experimentar Laodiceia? Ânsia. Insosso tem causa a mesma reação que a água morna. Se perdermos as características do sal, deixaremos de lado a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. Se perdermos as características do sal, deixaremos de lado a verdadeira identidade a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Eu sou discípulo do Digão. É discípulo de Jesus. Mas sabe quando você pode ter mais convicção? Pelo sabor que você está deixando nesse mundo. Eu já citei isso em outra pregação, mas Reinhard Bonk disse, não existe nada como um ungido esquentador de banco. Todo sacrifício deve ser consumido pelo fogo.
tudo aquilo que Deus pediu para colocar sobre o altar, nada pode ficar sem queimar. Nenhuma parte do prato pode ficar sem sal. Ou é tudo, ou é nada. Isso me faz lembrar, agora que lembrei da mensagem da pastora Rebeca, na conference, I surrender all. I surrender all. Eu entrego tudo. Eu me rendo de uma vez por todas. Não tem a ver conosco, querido, mas com quem está conosco. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O que é ser perfeito? Alguém que não é corrupta, alguém que não está em fase de deterioramento ou de putrefação, ou seja, alguém que recebe o sal. Só existe uma forma de apresentarmos uma pessoa, seja através do discipulado, seja através da evangelização, apresentá-la perfeita a Cristo, é sendo sal na vida dela. Porque a única forma dela não se contaminar, ou pelo menos, até porque todos pecaram, então todos estavam contaminados, a única forma dessa contaminação sair é ela entendendo que existe um sal, que traz purificação, traz extermínio de todo micro-organismo que possa fazer mal algum à vida dela. 29, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo. Não segundo as minhas forças, não segundo a minha sabedoria, não segundo o tanto de conhecimento que eu adquiri. Eu não sou contra isso, querido. Estude, conheça, se aperfeiçoe, se desenvolva, faça o máximo possível. Mas entenda que para ser sal da terra é segundo o poder de Cristo que opera em nós. Fora disso não tem como. A gente pode usar tudo que a gente conhece, ChatGPT, tudo quanto é coisa da inteligência artificial, mas se não for o poder de Cristo, ou segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Olha como ele não apenas enfatizou, mas ele amplificou isso. O poder que opera poderosamente. O poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu faço isso segundo esse poder. Através do que nós estamos gerando a nossa influência? Através do que nós estamos representando Jesus? Através do que nós estamos liderando? Com quais ferramentas ou com qual mola propulsora é que nós fazemos o que estamos fazendo? Paulo enfatiza aqui. Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ser sal da terra é um desígnio de Cristo. E é a Ele a quem anunciamos. Se Cristo não for um nome, queridos, que toca, alcança, transforma, liberta, redime, nenhum outro nome tem poder para isso. A mensagem não é sobre mim, não está relacionada ao nome de um famoso qualquer. É através do poder de Cristo que haverá eficácia em nossa vida. Somente através de Cristo. É através de Cristo em nossa vida e testemunho, de forma que vamos fazer a verdadeira diferença nesse mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Não fomos chamados para sermos mais um. Isso faz de mim alguém único. Sim, você é o único que detém a tua digital. Então você é único por causa disso. Mas não é especial por conta disso. Porque continuamos sendo vaso de barro. É a excelência, o poder e a riqueza de Cristo dentro desse vaso que confere valor ao vaso. Mas não o vaso em si. Retira esse tesouro, essa preciosidade, sobra o quê? Barro. Sobra só barro, querido. Mas é Cristo em nós, essa esperança. Como permanecer um sal sem perder o sabor? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como não perder o sabor? Continuando crucificado com Cristo. Obrigado. Através de uma vida crucificada, uma vida que vive por aquele que foi crucificado por mim. Os meus dias, as minhas semanas, as minhas horas denunciam que eu estou crucificado, morto para esse mundo, ou bem vivão, doido para fazer as minhas vontades. Queridos, essa é a mensagem que não enche auditórios. Essa é a mensagem que não atrai fileiras, filas e filas de muitas pessoas. Essa é a mensagem que não nos dá garantia de uma vida tranquila ou boa. Essa é a mensagem que em muitos lugares, quando esse sal for aplicado, pode causar morte. Francis Chan, Deus falou com ele algo específico, só vou relatar o testemunho. Mas ele era pastor de uma grande igreja. E Deus perguntou como estava o sal daquela igreja. Na verdade, Deus mostrou a ele. E tem até uma mensagem que ele pega, não sei se é uma Bíblia, um livro preto, e ele põe um punhado de sal, bastante sal. E ele fala: nós gastamos os investimentos, nós investimos aqui, gastamos o nosso tempo, nós gastamos o nosso dinheiro, a nossa saliva, o nosso trabalho com esse monte de sal que não salga. E daí ele pegou um pouquinho de sal, e a gente faz isso com o sal que salga. Pegou todo aquele sal insípido e jogou sobre aquele pouquinho de sal que salgava. Ele entendeu que Deus estava falando com ele. De uma certa forma ele abdicou, abriu mão daquela igreja gigante e começou o ministério novamente. Começou do zero, ensinando que nós, para sermos discípulos, querido, e glória a Deus que já faz parte dos ensinamentos dessa igreja. Nós precisamos entender que o propósito, se o propósito é o motivo por que algo ou alguém foi criado, existe o propósito da nossa vida. E eu não tenho dúvida alguma em dizer que o propósito da nossa vida existe para cumprir o propósito de Deus. Existe algo maior do que a nossa vida, que é o propósito de Deus. E quando somos sal, quando nós conseguimos crucificar a nossa vida, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado aqui, a minha carne, os meus desejos, os meus sofismas. Eu crucifico isso aqui para que o homem interior, o homem que renova-se, o homem espiritual consiga cumprir o propósito daquele que se entregou por mim. O propósito de Cristo, Ele tem poder para fazer o que você quiser, querido. Deus tem o poder para fazer o que você quiser, mas Ele só vai fazer aquilo que está dentro do propósito dEle. Ele pode dar o que você quiser, de um Fusca 69 totalmente reformado a uma Lamborghini Gallardo. Ele pode fazer isso no estalar de dedo. A pergunta é: o quanto isso corresponde ao sangue daquele que foi derramado na cruz? O quanto isso resgata pessoas que estão morrendo todos os dias ao nosso lado? O quanto isso corresponde para isso? Porque se corresponder, então já sabemos o que pedir para Deus. Eu não gosto muito de Lamborghini, pode ser um Bugatti Veyron. Por que, Alex? Porque nós cremos que essas coisas contribuem para que a gente seja mais eficaz no reino. Não, Alex, é capaz, eu sei que não contribui, querido, só estou aqui me alugando. Mas é que às vezes a gente fala: não, quando eu tiver um carro, eu vou fazer isso para Jesus. Quando eu tiver uma casa melhor, eu quero fazer aqui uma cela para Jesus. Eu quero abrir a minha casa para que pessoas entrem. Ei, aquele que não é fiel no pouco, Deus não vai colocar ele no muito.
Se você não salgar agora nesse lugar inóspito que você está, como é que Deus vai te levar a um lugar onde tem muitas pessoas para salgar? Deus, Ele nunca disse, nunca pediu para que a gente esperasse as condições favoráveis para iniciar alguma coisa. Mas nós esperamos porque é mais confortável. É melhor salgar dentro de um life group. Eu quero fazer discípulo dentro do life group. Aí é fácil, querido. Ninguém me dá um discípulo. Claro que damos. Tem 50 mil nessa cidade. Estão por aí doidão para conhecer Jesus. Só que eles não sabem que é da forma que você conhece. Salga, querido. Você já é sal. Essa aqui não é uma campanha de como se tornar o sal e a luz que Deus disse. Você já é. Então salgue. Salgue, você foi chamado para fazer a diferença na vida de alguém. Jesus fez a diferença na vida de um. E ainda esse um, se fosse ajeitado, tal, né? Ô Senhor, me dá, envia, Senhor, alguém com a visão. E daí, quem que Deus enviou? O endemoniado que se revolvia no fogo e morava no sepulcro. Se a gente visse o gadareno, a gente teria consciência de que era aquele que Deus tinha enviado para que a gente fosse o sal na vida dele? Se gadareno viesse, a gente entenderia que ele seria a resposta de oração para que eu pudesse fazer a diferença na vida de alguém? Porque para Jesus foi. Expulsaram Jesus porque preferiram os porcos. Aquele rapaz ficou e salgou demais naquela cidade, a ponto de quando Jesus voltar, toda a cidade queria ouvi-lo. A mulher samaritana foi ser sal numa cidade onde rejeitavam ela, mas porque ela entendeu o que Cristo disse, quem Cristo era, uma cidade toda queria conhecer Jesus. Infelizmente a gente ouve ainda nos dias de hoje a frase seguinte: se for para ser crente, cristão, evangélico, gospel, seja o adjetivo que você quiser usar, igual ao fulano de tal, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. E isso dá vontade de chorar, cara. Porque o cara não consegue perceber o privilégio que ele está perdendo de representar Jesus, cara. Ele não entendeu ainda que foram 6 litros de sangue esvaídos naquelas cruzes, por causa dele. E ele está perdendo tempo a ponto de colocar a sua salvação em risco, porque decidiu viver que nem um Loki. Dá vergonha, não porque, nossa, vai comprometer minha imagem, querido. Eu já morri, eu não tenho imagem. Se eu for parar pelo que falam de cristão e agora de pastor, já tinha parado, nem começar eu teria. A vergonha que dá é porque, cara, olha o que Cristo fez. Ele nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para salgar, para recebê-lo aqui e salgar lá fora. Daí o cara está envergonhando o nome de Cristo. É por isso que é o tipo de mensagem que não tem multidões para assistir. Porque hoje o evangelho, parte do evangelho a ser pregado é: antes ele do que eu cuido do que é meu. Farinha pouca, é o meu pirão primeiro. Cada um que se vire com o seu problema. Isso é uma verdade. A responsabilização é a base da libertação, sabia? Só que a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, ou pelo seu amigo. Cada um com seus problemas, cada um com seus problemas. Pois é, mas o problema do meu amigo é porque ele vai ao inferno, e se eu não salgar, ele não vai evitar esse caminho. E aí, queridos? Fiquei sabendo de uma moça, e tudo parte de uma crise. Eu acho que eu preciso continuar a mensagem sangue, suor e lágrima. Porque a crise, ela precisa ser gerada em nós, querido. Você só vai conseguir salgar se você tiver uma crise.
Fiquei sabendo de uma moça que começou a liderar alguns dias aí. E uma crise consumiu. Porque tem paixão que só é gerado no nosso coração mediante a crise daquilo que a gente vê. E quando a gente vê que, na verdade, os nossos problemas não são nem problema, porque tem gente que não tem identidade. Não estou falando documento. Elas não sabem quem são, porque não tem pai, não tem mãe, não tem um lar. Por mais que more numa casa, não tem um lar. E nós temos tudo isso. Somos ingratos. Se não gerar uma crise com o que está acontecendo lá fora, cara, a ponto de nos mover do nosso lugar, nós não podemos ser. Eu falei isso domingo passado, retrasado, falei em algum domingo, que muitas vezes somos famintos morando na casa onde tem pão, na casa do pão. Só que existe outro tipo de geração ingrata, que são aqueles que reclamam do pão que recebe de Cristo, que na verdade é o próprio Cristo. Esse pão é muito maçudo, mas é o pão vivo que desceu do céu. Uma vida com propósito inicia com uma vida crucificada, querido. Você não foi chamado para existir como cristão, para colocar no link, lá no link não, na sua bio do Instagram, cristão. Isso é fácil demais, isso é até moda. Isso é simples. Jesus não precisava morrer para que você fosse identificado como cristão. Ele não precisava ter ido para a cruz. Não foi para isso que ele nos chamou. Se coloque de pé. Sal também representa aliança. O sal ele era usado para fazer pactos, alianças. Por isso que você vai ouvir muitas vezes falar de pacto de sal. Então, Jesus não nos chamou para apenas existir. Nenhum dos que estamos aqui, nem o pastor Michel, pastora Fran, seus filhos, nem os que virão, que a gente nem sabe ainda quem são, daqui 15, 20, 30, 50 anos, ninguém vai desistir, querido. Nós não vamos desistir de pregar. Mas eu preciso abrir o meu coração para você. É desesperador você ministrar meses, anos, um Cristo vivo, e ver pessoas que muitas vezes o recebem como se ele ainda estivesse naquela cruz. Um Cristo vivo, de uma palavra viva ser ministrada, e vidas continuarem sem propósito. Alex, é porque a palavra não foi forte, não teve um manto no final. Não, querido, isso é muito bom, amamos ter isso, temos isso de vez em quando. Mas se Cristo e a sua palavra não te convencerem, através do seu Espírito Santo, o que pode convencê-lo? Nós precisamos estar em crise, queridos, porque o mundo está deteriorando. Olha o tanto de sal que temos aqui. Olha o tanto de sal que tem nesse saleiro. Mas para que serve se tornar insípido? Qual é a utilidade se nós não estivermos salgando mais? Qual é a diferença que fazemos? Nós fomos chamados não apenas para existir, mas para ser. Jesus disse: você não existe como sal, você é. Você foi chamado para preservar a aliança com Deus. Você foi chamado para a purificação. Alex, eu pequei e me contaminei todo.
É só correr para Ele, querido. Chamado para ir contra a deterioração desse mundo. Não se conforme com o que está acontecendo. O mundo não é parâmetro para o reino de Deus. Nunca foi e jamais será parâmetro para o reino de Deus o que está acontecendo no mundo. Jesus uma vez disse aos seus discípulos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas ele não trouxe uma teoria do caos para os discípulos saírem puxando o cabelo, gritando que nem uma criança perdida na praia. Ele continuou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Elias ficou reclamando: Senhor, todos foram mortos, mas só eu fiquei. Deus avisa: ei, o que acontece no mundo não é parâmetro para mim. Deus disse a ele: eu tenho guardado 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. Nós não vamos pegar Deus de surpresa e nem desanimá-lo com aquilo que está acontecendo com o mundo. Não existe desespero no reino de Deus. Não existe. Não existe morte no reino de Deus. Não existe doença no reino de Deus. Não existe, querido. O que existe? Paz, alegria, justiça. Fomos chamados para influenciar segundo os padrões do reino de Deus. Mais nada. E se você perdeu o sal, você perdeu o sabor. Graças a Deus que com a gente não acontece como acontece com o sal, o tempero. Ele não tem como restaurar o sabor. Mas como nós cremos num Deus que pode todas as coisas e que não há nada impossível para Ele, Ele pode renovar a nossa vida. Se eu perdi o sabor, se eu me tornei insípido, se eu perdi o propósito, eu posso ser renovado nele. E queridos, nós somos líderes, amém? Esse é um entendimento que a gente já tem. Estando à frente de uma célula ou não, você é um líder, você é um sal. Sal é característica básica de um líder. Se eu não influencio, eu não posso ser um líder. Mas se eu influencio, eu já tenho característica de líder, mesmo não liderando. Se eu sou sal da terra, se Cristo em mim é a esperança da glória na vida de pelo menos uma pessoa, então eu sou sal. Se a minha vida, testemunho e palavras permitem com que pessoas possam conhecer o verdadeiro Cristo, então eu estou sendo sal. Se ao se relacionar comigo, seja em qualquer âmbito, qualquer nível de relacionamento, as pessoas entenderem que Cristo é o meu Senhor, então eu estou sendo sal. Se as minhas amizades, os meus parceiros de negócio, os meus amigos da empresa entendem que a tua presença causa uma diferença, então você está sendo sal. Do contrário, Alex, eu serei jogado para ser pisado pelos homens. Esse é só o tempero. Mas se você entende que você não está mais salgando, que você não está dentro do propósito pelo qual você foi criado, ou nunca esteve, porque às vezes a gente não está mais dentro do propósito pelo qual nós fomos chamados, e muitas vezes nós nem pisamos neste lugar, então existe sim uma saída. Cristo ainda não voltou, querido. Então ainda dá tempo de ser renovado, de ser restaurado, de restaurar o sabor, de você deixar de ser insípido, insosso, mas passar a ter o sabor do céu, o cheiro do céu, a característica do céu. É impossível nós nos reunirmos sem entender que nos reunimos aqui como pessoas que influenciam essa cidade a conhecerem Jesus. Essa não é a reunião mais importante publicamente dessa igreja. Nós não estabelecemos esses níveis, mas é a única reunião dessa igreja pública, a única reunião pública dessa igreja, que todos aqueles que cuidam de pessoas estão reunidos num só culto. Já parou para perceber isso?
O Tadel é uma reunião de influentes. Eu ia falar influencers, não vai rolar. Influentes no reino de Deus. Se tem um lugar, uma reunião que Satanás precisa ficar muito preocupado, é essa reunião. Porque se metade do povo que está aqui entender o que tem dentro deles, o trabalho do cão vai ficar muito mais difícil. Se metade de nós que estamos aqui nos levantarmos de acordo com aquilo que nós fomos chamados a fazer e a ser, de acordo com o propósito que Deus já tem estabelecido sobre a nossa vida, e passarmos a salgar, ou pelo menos salgar mais do que nós já temos salgado esse mundo. Então, querido, é questão de tempo. É questão de tempo para que um ramo imobiliário passe a se coçar para construir barracões, e barracões, e barracões, e barracões, para acomodar pessoas em várias denominações sérias que preguem que Cristo Jesus é o Senhor, e que esse Senhor, esse Cristo, apontou para nós através dos seus discípulos e disse: ei, salguem, sejam sal. Vocês naturalmente já são sal, então naturalmente vocês precisam salgar. Não dá para a gente ficar se reunindo aqui por mais 10 anos, querido, implorando: pelo amor de Deus, rogo-vos pela compaixão de Deus, acorde para o chamado que Deus tem na sua vida. Talvez o chamado que Deus tem na sua vida não seja estar aqui em cima, talvez não seja estar à frente de um life group, mas com certeza está relacionado a representá-lo em algum lugar nessa sociedade. E quando nós nos movermos em torno disso, eu te garanto que 4 cultos no domingo serão pouco, que um Tadel será pouco, que as lives, tanto de oração quanto da transmissão, terão centenas de pessoas com desejo. Porque outra característica do sal: gera sede. Não sede do que somos, sede do que temos, Cristo. Eu quero orar contigo, querido. Então, se você precisa dar uma renovada aí no sabor, dar uma realçada no sal, Cristo pode fazer isso. Se você tem percebido que a influência de Cristo através de você não tem sido tão intensa, mas que você entende: eu preciso ser crente de verdade. O Tadel ele é um pouquinho mais complicadinho, porque a gente chama para orar de acordo com os predicados que compromete a nossa reputação. Mas a gente já aprendeu que o Espírito Santo é perito em destruir a reputação. Não fomos chamados aqui para ter reputação, fomos chamados aqui para fazer o nome de Cristo conhecido. E como? Sendo sal. Sendo sal. Talvez eu já estou salgando, mas não está tanto assim. Talvez eu estou fazendo a diferença, mas não está tanto assim. Talvez eu esteja me acostumando com a corrupção desse mundo. Nós não podemos olhar para a corrupção e já acontece isso em todo mundo mesmo. Então já aconteceu isso nos países que tiveram avivamento. O país de Gales esfriou, Suécia esfriou, Alemanha esfriou com o avivamento da reforma, a igreja lá da Rua Azusa esfriou, algumas igrejas da Calvary Chapel do avivamento da década de 70 esfriaram. Então é normal esfriar? Não, querido, não. O que acontece por aí não é parâmetro para os céus. Se existe uma coisa que não existe no céu, é crise. Nós podemos ficar, principalmente aquela que nos leva a movimentar-se, mas no céu não tem. Não existe escassez de recursos no céu. O reino de Deus é completo em si mesmo por causa de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: se Ele deu o seu Filho, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Eu quero terminar dizendo um versículo. O próprio Cristo disse: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos.
como o Pai dos céus não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? A melhor dádiva que eu, como pai, posso dar aos meus filhos, como presente, pode ser de repente um carro, uma casa, uma bicicleta, dependendo da situação. O melhor presente de Deus para você se chama Espírito Santo. É Ele que vai fazer você salgar neste mundo. É Ele que vai fazer você olhar a corrupção no meio da escola, no meio das ruas, nessa cidade, e falar: Senhor, eu quero ser sal, eu preciso ser sal. Gera uma crise em mim, Pai. Eu preciso ser a resposta para essas pessoas. Eu preciso ser uma resposta, Deus. Eu preciso ser uma resposta, Pai. Não importa o quanto a floresta esteja se incendiando, eu vou fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte, Pai. Porque se um dia o Senhor provar do que está sendo feito aqui, que esteja salgado, Pai. Quando o Senhor provar as minhas atitudes, que sejam salgadas, Pai. Que não sejam insossas, Deus. Que não sejam obras sem tempero, sem sabor, Pai amado. Sem temperatura, sem calor, Pai. Senhor Deus, apaga a frieza, Senhor Deus, que muitas vezes nos paralisa diante das coisas normais. Nós somos comuns, nós somos normais, mas não somos chamados por um Deus comum, por um Deus normal, somos chamados por um Deus sobrenatural. Então o Senhor nos ensina a olhar as coisas como o Senhor olha, Pai. Nos dá as lentes do Senhor, Pai. Nos dá as lentes do Senhor, Pai amado. Que quando olharmos as multidões, Pai, possamos vê-las como o Senhor viu. Ovelhas que não têm pastor, Pai. Nos dá os seus olhos, Pai. Ajuda-nos a ver, Pai, como o Senhor vê. Nos dá compaixão com que o Senhor olhou para o gadareno, Pai. Eu talvez teria visto ele como um problema que ninguém quer resolver, muito menos eu, mas o Senhor viu, Pai. Um solo fértil, Deus. Alguém digno de investimento, de atenção e tempo, Pai. Nos dá os seus olhos, Pai, de quando o Senhor olhou para a mulher, Pai, samaritana. Muitos a viam, e talvez eu a veria também como uma inútil que já foi usada por vários homens, Pai. Mas o Senhor a viu, Pai, como alguém que poderia ser usada, Pai, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai, para cumprimento de um propósito maior que o dela, Pai. Senhor, nós precisamos salgar, Pai. Nós precisamos, Deus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Te amar como você me ama.
suas marcas em